Eu sou o Luís Marques, vivo em Portugal neste momento e sou arquiteto já há 10 anos. Abri o meu negócio há um ano e meio e tenho feito várias coisas em Portugal neste momento. Adoro viagens, adoro conhecer novas culturas e pronto, e tenho essa coleção de memórias que fazem a minha vida e a minha inspiração, não é? Luís, eu sei que viveste durante um período de tempo na China. Fala-me de quando é que isso aconteceu, por quanto tempo é que viveste na China e também como é que se deu esse início de um percurso na China. Eu vivi na China durante cerca de 3 anos e anteriormente tinha vivido noutros países, portanto eu tive 10 anos fora de Portugal e fui para a China porque quis conciliar uma relação amorosa. Portanto, a minha namorada na altura era Taiwan e ela teve trabalho em Xangai e eu decidi segui-la e aproveitei também a oportunidade que a China tem a nível de arquitetura, que tem muitas oportunidades e decidi também, enverdar nessa aventura e foi difícil. Acredita que de todos os países que eu já estive, que foram 7, a contar com a China, Xangai foi algo que eu não estava à espera, a nível de choque cultural, digamos assim. Okay. Sobretudo porque eu estava também longe do centro e sentia-me o único estrangeiro onde eu vivia, basicamente. E portanto, Estavas em os Xangai, não olhares. é? Isso em Xangai. E é em Xangai, exatamente. Portanto, as pessoas olhavam para mim de uma forma exuberante e isso não era algo que eu tinha experimentado, por exemplo, em Taiwan. Porque em Taiwan há uma maior proximidade com os estrangeiros e sempre me diziam que Taiwan é como a China, mas não. Tendo estado em Xangai e Xangai sendo considerada a cidade mais internacional da China, senti-me, ainda mais estrangeiro. Não é? E há essa barreira que é difícil para quem chega. E depois é o facto de não dominar a língua. Não é? É muito difícil porque o país não está preparado para os estrangeiros, digamos assim. E qualquer lado onde tu vás, seja abrir uma conta no banco, é uma burocracia, enquanto, por exemplo, em Taiwan é meia hora, ou seja, podes fazer durante o almoço. Na China não, na China tens que candidatar para abrir uma conta no banco, portanto isso fez muita confusão. Sim. E tendo estado noutros países que também com culturas muito diferentes, nunca tinha passado por aquilo. Ok. Então foi um período de adaptação um pouco difícil, não é? Portanto, estás-me a dizer que foste um pouco também seguindo o coração, não é? Ou seja, foi esse no fundo, foi essa no fundo a motivação inicial. E depois encontraste de facto uma possibilidade de trabalho, não é? Ou seja, a nível profissional também muito interessante. Mas acabou por ser um processo de adaptação difícil, então, pelo que tu me dizes, apesar de ser Xangai, que é a cidade, no fundo, mais internacional na China, não é? Falaste-me que estiveste em outros 7 países a viver, não é? Pelo que eu percebi, ou seja, viveste nesses 7 países. De que forma é que essa experiência na China diferiu destas outras experiências internacionais? Opa, olha, eu costumo dizer que as tuas experiências, cada uma obviamente que é diferente, não é? Mas elas são condicionadas pelas pessoas que tu conheces. Portanto, as pessoas fazem também a tua experiência e
E por isso é que quando as pessoas me perguntam, pá, desses países todos, qual foi aquele que mais gostaste, muitas vezes não é pelo país em si, é pelas pessoas que tu conheces nessa jornada e que te indicam o caminho, não é? E foi de facto, normalmente eu digo sempre que é Singapura, porque não é, pá, porque concilia duas coisas que eu amo, que é a natureza e é as pessoas, a comunidade que me acolheu. Uhum. Singapura é muito, muito interessante, não é? Eu visitei recentemente e pronto, adorei, apesar de, eu acho que em termos de custo de vida, não é? Também é muito superior àquilo que seria, por exemplo, China, não é? Apesar de eu achar que, pronto, mesmo em termos de custo de vida, as coisas se têm vindo, quer dizer, cidades como Xangai, Pequim, Hong Kong, Macau, não é? Também têm um custo de vida relativamente alto. Mas acredito que para ti, como arquiteto, Singapura, quer dizer, é um paraíso, não é? É lindíssimo. Sim, sim, é um paraíso, embora seja um país muito pequeno, portanto, Claro. acaba por ser monótono se não tens atividades, não é? Mas pronto, e também depende de, do ano em que vais, não é? Porque também há fases da tua vida, não é? Eu quando fui para Singapura, na altura, queria, pá, ainda era jovem, queria divertir-me e todos os dias, não é? Portanto, trabalhava e saía à noite 3, 4 vezes por semana. Portanto, hoje não iria fazê-lo, não é? Hoje sou uma pessoa também diferente e pronto, lá está. Isso também faz parte da experiência. Porque quando fui para a China já estava com uma, uma fase diferente, não é? Em que queria mais assentar e queria dedicar-me a 100% ao trabalho. E, e, e a minha vida é um pouco isso também. Eu também sou apaixonado por aquilo que faço, Uhum, sou obcecado por aquilo que faço. E a China, lá está, deu-me tudo para eu também evoluir na minha profissão e estar em contacto com ela intensamente. Por isso é que, lá está, a China é um carinho muito especial, portanto, no meu coração, nesse sentido, não é? uhum, Porque ajudaram, ajudou-me a realizar os meus sonhos. Evoluí na carreira, a ter projetos fabulosos no sentido em que, pá, que não conseguiria ter na Europa ou noutra parte do mundo, porque lá está, a China tem um pensamento e uma ambição que muitas vezes megalómana, mas uhum, muito ambiciosa e que permite e que dá liberdade aos arquitetos de se expressarem, não é? Em que essa liberdade muitas vezes é bloqueada nos países ocidentais pela burocracia e regulamentos que uhum, têm, não é? Condiciona muito a tua forma de projetar, digamos assim. E lá está, quando estive na China foi pá, como voltar aos tempos da faculdade em que tudo é possível, ou uhum. senti-me no fundo uma criança com uma folha em branco, digamos assim. Nesse sentido foi fantástico. Agora, é viciante. O problema dessa liberdade toda também tem que ser controlada, não é? E por isso é que eu, depois mais tarde, poderíamos também conversar sobre isso, mas não aconselho pronto, a muitos arquitetos a estarem muito tempo na China, porque depois, se Ficam pensarem em mal sair, habituados. ficam mal habituados a essa liberdade e essa panóplia de projetos que depois consegues fazer, não é? Sim. Hum, Portanto, indo aqui um bocadinho para trás, já vamos falar sobre a questão das vantagens, não é? Que a China apresenta em termos de arquitetura, que eu acho que isso de certeza que também é um pouco daquilo que tens para partilhar connosco hoje. Mas falando ainda portanto, desse estilo de vida e dessas diferenças que sentiste, por exemplo, em relação entre a China e Singapura,
ou entre a China e viveste em Inglaterra, penso eu, Inglaterra, Dubai, sim. Dubai, não é? Portanto, fala-nos dessas sim. diferenças. Vamos começar, por exemplo, por Singapura. Quais foram essas diferenças que sentiste? Hum, Em termos de vivência, Uhum. hum, é muito parecido. Em relação a Xangai, achei que são parecidas. As pessoas também são, de alguma forma, há muita influência. Além disso, há muitos chineses, portanto, em Singapura. Portanto, eu já tinha trabalhado também com eles. Já tinha algumas amizades chinesas em Singapura. Eh, Acho um pouco o estilo de vida de Singapura um pouco mais descontraído. Hum, Acho. Não sei se é a natureza que também contagia isso e tens ali a praia logo ali ao pé, em que tu te sentes um pouco em férias, não é? sim, Acho isso, não é? E quando sais à noite, de facto, também há esse clima, essa atmosfera um pouco hum, pronto, que estás é muito descontraído, digamos assim. Exatamente, em termos de escala, isso também foi uma adaptação que eu também tive que fazer com a China, não é? Porque a noção que nós temos de China aqui em Portugal é que ela é grande, mas quando chegamos à China mudamos, pensamos ainda é maior do que aquilo que a gente imaginou, não é? É um mundo, é um continente. E Xangai em si, eu lembro-me quando a primeira vez que apanhei um táxi, pá, parece que tive uma hora no táxi. Portanto, eu não tinha noção, não é? E isso, obviamente, em Singapura não acontece, não é? É tudo muito rápido. Em Singapura as coisas variam muito, estás a ver? Tu podes ter um restaurante em que pagas quase um salário, não é? E podes depois teres ali aquelas. Não, assim, são tendas que têm a restauração ao ar livre. Tem vários food courts, não é? Que toda a malta vai, em que tu pagas, sei lá, 5 euros ou 3 e comes muito bem. Mas depois também tens ao lado um restaurante que olhas para ele nem dás muito, não é? Em termos de aspecto e pagas brutalmente. Portanto, há estas discrepâncias que existem em Singapura. A Xangai acho que é mais estável, mesmo assim. Obviamente que há sítios que pagas bem, mas, mas lá está, não é tão discrepante como Singapura, sim. assim. E a nível profissional, o que é que sentiste de diferenças? Ou seja, no teu, portanto, no teu trabalho como arquiteto, o que é que foi diferente? A nível profissional, eles são muito influenciados pelos ingleses. Eu estava numa empresa também inglesa, em Singapura, e achei isso. Era tudo a base da metodologia do método de trabalho de Inglaterra, não é? Não tem nada a ver com a China. Portanto, a China ainda anda à procura de um método de trabalho, digamos assim, que depois também podemos falar. Um, mas, mas sim, tipo, não. Pronto, também fazes muitas horas, dedicas muitas horas à empresa, Em uh, Singapura, não é? em Singapura também. Sim, eu penso que em geral na Ásia há esta cultura de trabalho muito forte. Ok, então sentiste que, por exemplo, em Singapura, China, talvez Taiwan, ou seja, na Ásia, foram culturas de trabalho semelhantes, nesse sentido de trabalhar muito, muitas horas, de dar muitas horas à empresa, ou houve aí alguma diferença em termos de culturas de trabalho? Uh, não, em geral é muito parecido. Também estive no Japão, inicialmente, foi a minha primeira aventura, e, e aí uma pessoa já acordava em stress, porque as entregas é tudo para ontem, como se costuma dizer.
Imagino, Japão provavelmente é ainda mais, portanto, quer dizer, essa questão da cultura de trabalho, não é, eu acho que ainda é trabalhar mais do que na China, não é? Acho que ainda é mais exigente nesse sentido, não? Sim, eles são super exigentes e só para teres a noção, pá, à meia-noite, que é o último metro, pá, há pessoas que ficam no escritório e acabam por dormir no escritório, ou seja, as luzes do escritório ainda estão acesas às tantas da manhã e estás a chegar de manhã e há alguém que se está a levantar da secretária, que esteve a dormir debaixo da secretária e nem vê à casa de banho nem nada, começa logo a trabalhar. Portanto, há esta obsessão e que é doentia, digamos assim. Uhum. Agora, a Mas grande vias isso diferença acontecer na China? também vi, mas não tão frequentemente. Mas a grande diferença do Japão para a China é que os japoneses são eficientes. Ou seja, eles trabalham, mas trabalham bem. Há um método. E na China, não. Na China trabalham muito, mas não têm substância. Não é? Às vezes trabalham em coisas que não, não são importantes, não fazem sentido, que não acrescentam nada. Não é? E que, depois, como estão cansados, no dia seguinte vão encontrar esses problemas. Não é? Aquilo que eu senti até da minha experiência pessoal a nível de cultura de trabalho na China é muito também essa questão de ter de se provar que se trabalha muito. Ou seja, não tanto às vezes focado no resultado a atingir, não é? Ou seja, em metas, mas focado em mostrar, ou seja, naquele show-off, naquilo que eles chamam de mianza, não é? E é mostrar de facto ao patrão, mostrar à empresa que, quer dizer, nós podemos fazer tudo pela empresa, há essa cultura de sacrifício, não é? De fazer tudo. Mas no fundo isso muitas vezes não se revela, não se traduz necessariamente em mais produtividade. Eu acho que pelo contrário, muitas vezes, porque quando tu estás ocupado a procurar formas de mostrar ou de provar que estás a fazer trabalho, normalmente não estás a trabalhar, não é? Ou seja, essa é um pouco a minha experiência, não é? Profissional em algumas empresas chinesas, sim. Mas conta-me um pouco mais sobre isso, sobre a tua experiência também no Japão, e de que forma é que isso foi diferente também da China. Sim, foi diferente porque na altura também era estagiário no Japão e também tinha essa vontade de abraçar o mundo e de mostrar, obviamente, as minhas capacidades. E depois também há uma regra quase sagrada no Japão em que tu tens que ser o último a sair da empresa. Tens que sair quase depois do teu patrão ou do teu superior sair. Portanto, se ele sair às 2, tu tens que sair às 2h30. Estás a ver? E no dia seguinte tens que lá estar cedo. Portanto, e tu, estando inserido nessa cultura, também queres mostrar que também consegues e que os respeitas, no fundo, para também seres respeitado. E eu, lá está, também vivi isso, mas também percebi logo que não era aquilo que eu queria para a minha vida, não é? Foi fantástico, tenho muitas boas memórias, mas não, pronto, diria que tinha a minha bateria reservada para aquele momento. Uhum, Mas quando fui para a China já estava com as minhas baterias mais em baixo também, com uma maturidade diferente de ver as coisas, também mais paciente, já pronto, lidava melhor com o stress, digamos assim, diário. Enquanto, por exemplo, na China, numa altura caótica de trabalho
em que toda a gente estava a estressar, quase a chorar com o trabalho, perguntava-me, então, mas não estás estressado? E eu, isso, stress? Isso não é stress, não é? Já estavas E vacinada, não é? No já fundo. estava vacinado, exato. As tuas experiências Portanto, anteriores. Claro. Eh, Luís, quando comparas essas experiências na Ásia, com, por exemplo, uma experiência no Dubai ou uma experiência em Inglaterra, aí qual é o contraponto? hum, pá, lá está, cada experiência tem a sua. Podemos tirar a sua sabedoria dela, não é? E também depende da empresa onde tu tens a felicidade de calhar e os colegas que também te orientam ao longo dela, não é? Eu também, pronto, tive o privilégio de ter calhado por exemplo, em Inglaterra, tive uma empresa um, um, com uma cultura muito inglesa, em que aquilo funcionava muito como quase uma fábrica, uma linha de montagem, em que tu te especializas numa determinada fase do projeto e assumes essa responsabilidade. E no Dubai, por exemplo, pá, era uma empresa dinamarquesa em que focam-se mais na parte, por exemplo, interior do projeto. Ou seja, cada experiência tem a sua vantagem, digamos assim, que depois, ou seja, vais colecionando essas experiências e até, até um dia tu conseguires perceber que elas foram essenciais, não é? Porque na altura também, mesmo que te sentias aborrecido em fazê-las, como por exemplo em Inglaterra, que eu sendo um criativo, não é? Porque gosto de criar, imaginar, gosto de fazer algo novo, não gosto de estar preso a uma atividade monótona, repetitiva, que era isso que eles queriam que eu fizesse durante toda a minha vida, não é? E eu encontrei muita gente que falei, quando eu na altura saí, que estavam há 20 anos na mesma empresa a fazer a mesma coisa. E isso fazia muita confusão para mim, porque para mim era morrer interiormente. Porque eu, como criativo, tenho necessidade de me expressar, não é? E não iria estar a aproveitar as minhas capacidades, por isso é que eu decidi embarcar numa jornada diferente para me dar essa coleção de experiências. Agora, lá está. O Dubai também foi ótimo no sentido em que eu sentia-me que estava sempre de férias. É engraçado. Parecido com Singapura, mas mais em que parece que estava sempre de fim de semana, tipo, tu podias trabalhar, mas era descontraído. Quando saías à rua, com o clima, com o ambiente em si, parecia que conseguias desanuviar facilmente, não é? E Aliviar-te, esquecer essa um questão pouco o ambiente das de trabalho. culturas de trabalho certamente também tem muita influência, não é? Depois da forma como interpretas a experiência, não é? Porque isso acaba por ser uma parte importante da nossa vida, não é? Da experiência profissional em si. Exatamente. E também respondendo um pouco à tua pergunta, é uma coisa que eu também tenho andado a pensar, que é o seguinte, assim, eu sempre fui fascinado por métodos de trabalho, de como é que há de atingir determinado conceito, nomeadamente na minha área, determinado conceito na arquitetura, que é a diretriz para chegar a uma determinada forma, não é? E esses conceitos são influenciados pela cultura arquitetónica do próprio país.
ou como as pessoas até percepcionam essa realidade, não é? E, e é engraçado porque mesmo estando, ou tendo estado em empresas de outra nacionalidade, que não é do país onde estou a trabalhar, no caso do Dubai, que é uma empresa dinamarquesa, a tendência é sempre procurar inspiração local e cultural para integrar nos projetos, não é? Para vender facilmente ao cliente. Mas há sempre, ao mesmo tempo, ali um toque de magia contemporâneo e ocidental, estás a ver? Mas não perde a identidade do país, digamos assim. Ok. E acredito que essa tua variedade e diversidade de geografias, não é? Toda essa riqueza, se reflita depois também no teu trabalho, não é? Em arquitetura, que é, como tu disseste, um trabalho muito criativo. Ah, de que forma é que tu sentes que, portanto, aquilo que depois acabas por desenvolver em termos de arquitetura reflete essa tua riqueza de geografias e toda essa bagagem que tu tens de 10 anos fora de Portugal? É, olha, às vezes eu estou numa reunião de trabalho e falam de qualquer coisa e que me lembra algo que eu já tive contacto, ao que vi, ou que noutra reunião, noutro país, eu tive acesso. E, e vou buscar isso, portanto, vou buscar essa memória para a mesa. E a partir daí trabalhamos nisso. E mesmo em Portugal, agora, tento sempre trazer um pouco dessa vivência, dessa experiência. Não é? É algo importante para mim e é algo que também um cliente também irá procurar, de certeza, não é? Quer algo de mais, quer algo que, que tenha uma identidade portuguesa, mas também um toque oriental, por exemplo. Uhum. E essa vivência, sim, tento sempre trazer para os projetos e trago de forma natural, não é? Porque Claro. nós somos condicionados por tudo aquilo que vivemos, não é? Sim. Claro que sim, Luís. Falando agora trazendo o foco novamente para a China, fala-me um pouco de como é ser arquiteto na China. Falaste-me dessa liberdade criativa. Quais são as vantagens de ser um arquiteto na China? Que tipo de vantagens é que o setor apresenta? Olha, antes de mais, ser arquiteto na China não é fácil. Portanto, tens muita liberdade, mas também não é fácil. Porque trabalhar com pessoas de todas as culturas, nomeadamente neste caso a chinesa, tem, pá, tem algo que tu tens que te adaptar a ela, tens que adaptar às pessoas. E no meu caso, trabalhei em duas empresas, uma chinesa de raiz e a outra internacional, mas com uma administração chinesa. Portanto, tenho duas experiências que posso contar ou que me sirvo delas, portanto, como exemplo, Uhum. não é? Claro. Mas ser arquiteto na China é ter esta liberdade toda, ter imensos projetos que não consegues ter na Europa ou noutra parte do mundo, porque obviamente a China tem uma explosão enorme e tu desenhas cidades, basicamente. Portanto, a China tem essa vantagem, é um sonho para qualquer urbanista. E eu, na altura, nunca tinha feito urbanismo e tive esse contacto, o que é excepcional, não é? Porque como é que eu iria fazer isso? Desenvolver uma cidade de raiz, por exemplo, aqui em Portugal, ou Inglaterra, é impossível, porque as escalas são muito diferentes. Aqui é a escala
de uma casa, de um condomínio. São coisas muito mais reduzidas e em que tudo, pronto, acontece lentamente. Na China não, na China tudo é rápido, é tudo para amanhã e isso é excitante, porque tu sabes que os teus sonhos podem se concretizar Uhum. muito brevemente, não é? Portanto, quando estás a desenhar com aquela excitação de uma criança, não é? Uhum. Que é quase como um, uma criança que vai receber um presente, não é? É um Sim. pouco isso. No fundo, consegues ver a tua visão manifestada em muito pouco tempo, não é? Isso dá-te uma motivação, essa, lá está, aquilo que diz em termos de tempo, não é? Que é realmente impressionante na China. Sim, tu fazes um projeto e se o cliente quiser ou o governo quiser, ah, tipo, no próximo mês já estão a preparar a obra. E tudo decorre nesse momento. Isso era uma coisa completamente impossível aqui em Portugal ou aqui na Europa. Porque há toda uma burocracia aqui associada, é um processo muito lento, que, ou seja, ser arquiteto em Portugal ou na Europa é uma profissão que exige muita paciência, Hum, não é? É uma luta constante e é uma luta entre as câmaras, com o cliente. Na China, não. Na China há esta força que te empurra e que empurra tudo para um destino, não é? Obviamente que também não é tudo rosas, portanto há muita frustração também, porque há muitas coisas que acabam por não se concretizar. Sobretudo eu também sofri essa frustração porque já estava, portanto, quando entrei, a economia também mundial também já estava em declínio, portanto houve muitos projetos que foram cancelados, mas acabei por, lá está, desenvolver muito trabalho e outra coisa fascinante, que é uma coisa que eu também gosto, é ver as coisas a crescerem e tu fazes parte delas. Como eu digo, é ver a máquina a trabalhar e a produzir. Gosto. E ver as pessoas felizes. Não é? Na empresa onde eu estava, lá está. Tipo, quando eu entrei, tinha para aí 3 pessoas. E eu disse logo ao meu patrão que quando saísse, queria deixar o edifício cheio, não é? Com trabalho e com. Portanto, isso é que. Isso é uma experiência que tu vês muita coisa a acontecer. Na China é uma velocidade incrível. Yeah. exato. E é interessante que começámos esta conversa a falar de, por exemplo, ir ao banco às vezes na China é uma dor de cabeça, né? Porque é um processo burocrático, mas depois, por exemplo, quando se trata de construir, se calhar é só estalar os dedos quase, não é? Se houver os interesses certos, não é? Reunidos, as coisas são muito rápidas e a burocracia, quer dizer, é eliminada, É. no fundo. Sim, sem dúvida. E, sobretudo, eu trabalhava diretamente para vários governos. E então, lá está. Nem interessava os regulamentos, não é? Além disso, eu quando projetava, nem projetava a pensar em regulamentos. E isto é uma coisa completamente impensável aqui na Europa. Estás a ver? Porque, assim, mas isso é uma coisa que eu hoje vejo que uma pessoa não pode ficar na China durante muito tempo. Cria esse vício de liberdade sem ser controlada, não é? Ok. Porque uma pessoa depois chega a Portugal, como eu cheguei há um ano e meio, e, e fica completamente desfasado da realidade. Estás a Porque é ver? outro Porque é, universo, não é? Eu acho que a China é o seu próprio universo, em sim, muitos sentidos. E sabes que eu neste momento estou a passar um tempo no Camboja.
E também, pronto, recentemente saí da China. E quer dizer, para mim também foi um choque chegar aqui, por exemplo, em termos de conveniência, é um choque muito grande, porque é assim, a China habitua-te de facto muito mal, no bom sentido da coisa, não é? Sim, Porque, por exemplo, eu aqui quero ir comprar quero comprar um eletrónico, sei lá, uma máquina fotográfica, qualquer coisa, um cabo para o computador, seja o que for. sim, sim, Primeiro, é super difícil de encontrar. Segundo, tens de ir à loja física porque não há cá o mais e aquela facilidade e conveniência toda. E terceiro, o preço sim, é o dobro ou o triplo da China ou mais às vezes, porque de facto todos esses produtos acabam por vir da China, não é? E depois tens uma claro. oferta muito limitada também, não é? Então eu entendo perfeitamente o que dizes, lá está, de a China nos habituar mal, mas é quase num bom Ah, sim. sentido, não é? Porque, quer dizer, quando. Eu acho que essa experiência da China é única, não é? E ter de facto, essas portas abertas também para expressar esse lado criativo. Sim, claro. Sim, lá está, essa conveniência que a China nos oferece, não é? Inicialmente não damos valor aos estrangeiros, não dão valor quando lá chegam. E aqui ninguém percebe. Portanto, aqui, obviamente, quando eu Sim, falo de uma aplicação, agora fizeste-me lembrar com essa tua experiência. Um, por exemplo, só aquela aplicação do WeChat. É uma aplicação fenomenal, é fantástica. uma super app, não é? É uma super app. E que agora, segundo aquilo que dizem, o Elon Musk quer trazer para o Twitter, não é? Em que combinar tudo na mesma app, em que tu podes pronto, fazer, não é? Ser uma aplicação social, mas também podes fazer compras. É algo que achei fabuloso porque consegue conectar as pessoas e consegue fazer com que tu nem saias de casa, basicamente, não é? As Sim, tu coisas vão na ter. China não precisas de sair de casa, não é? Quer dizer, tu podes Não. viver. Aliás, viu-se isso durante os lockdowns, não é? Que na verdade Sim, não foi um momento particularmente feliz ou fácil, não é? Mas a verdade é que, em termos de. Quer dizer, de permitir manter as pessoas em casa durante períodos de tempo tão longos, num sim. país com uma população gigante, não é? E numa cidade, Xangai também tem uma população muito grande, não é? E Uhum. gerir lockdowns daquele tamanho, quer dizer, em É. nenhum outro país conseguiria fazer, não é? Sim, Quer dizer, sim. é algo muito chinês, é algo muito que também reflete pronto, essa conveniência, essa eficácia, essa rapidez, tudo isso, não é? Apesar de, pronto, Sim. houve as limitações que houve, mas ainda assim, quer dizer, eu acho que seria impossível de replicar num outro país, honestamente. Completamente. Sim, sim. Subscrevo. Acho que essa, essa rapidez e esse pronto, ser tudo tão pronto, feito nas aplicações em que as pessoas não têm que sair de casa para ter as coisas, é algo que ainda me estou a adaptar. Eu aqui, se calhar, alguma coisa, pronto, tenho que sair de casa, ou pronto. E isso faz muita confusão a mim e às pessoas, porque eu quando explico que a China tem esta coisa, eles não percebem, porque ainda pensam pronto, que a China ainda é pouco desenvolvida, digamos assim. Sim, há Portanto, há este. muitas, quer dizer, há ainda muito uma ideia de uma China pouco desenvolvida, como dizes, e de uma Sim. China. Quer dizer, parece que a imagem que os portugueses têm da China ficou um bocado parada no tempo. É essa a impressão que eu tenho às Uhum. vezes, em conversa, pronto, com alguns portugueses, naturalmente não todos, mas acho que Sim. continua a existir muito essa ideia e muitas ideias pré-concebidas sobre o que a China é ou não é, não é? E acho que Sim. nesse sentido continua a precisar-se de fazer um trabalho muito grande, porque eu acho que há muito para aprender com a China. Acho que temos muito a aprender com este país
E muito também a colaborar, não é? E a perceber que Uhum. a China Sim, não é necessariamente este bicho-papão. Quer dizer, tem muitos aspectos positivos e muito que o mundo de facto pode também aprender. Pronto, isso é também claro. a minha perspectiva. Sim. Luís, portanto, eu tive a oportunidade, quando fui, por exemplo, à Mongólia Interior, de visitar aquelas cidades fantasma, não é? E não só na Mongólia Interior, portanto, esse tipo de cidades existem muito na China, e a China tem muito aquela questão do primeiro planear, não é? Construir e depois, aí sim, habitar e trazer vida para aquelas cidades ou para aquelas, não é? Para aqueles projetos. Tiveste a oportunidade de visitar? Olha, por acaso não. Por acaso Uhum. não. Epá, obviamente conheço, mas não. Conheço, já vi imagens disso e achei interessante. Nunca imaginei que fossem 50 cidades, pelo menos, fantasmas. Mas nunca tive a oportunidade de. Eu posso dizer da minha experiência é surreal, quer dizer, é uma experiência surreal, porque tu vês, quer dizer, tu, à medida que começas a entrar na cidade, é uma sensação de filme, é a forma como eu posso colocar, não é? Porque no fundo tu tens uma artériazinha, tens uma cidade toda construída, não é? Ou seja, que parece, não é? Que eventualmente seria uma cidade, e depois tens uma artériazinha da cidade que é de facto habitada, que é no fundo tem um hotel, quer dizer, tem ali umas infraestruturas básicas, não é, de sobrevivência quase, mas de facto a cidade em si está praticamente vazia, não é? E depois tens aqueles arranha-céus, aqueles edifícios gigantes, não é? Que no fundo ficaram perdidos no tempo e parece que houve ali, não é, uma catástrofe ou uma guerra ou uma coisa assim, porque de facto ficou ali por ser utilizado, não é? Portanto, na minha perspectiva foi de facto muito interessante de visitar, e eu acho que do ponto de vista urbanístico, né, seria também algo muito interessante. Isso faz lembrar um pouco um cenário de um filme, não é? Em que eles fazem o cenário, mas aquilo ninguém habita lá. Ninguém habita, portanto aquilo é tudo uma fachada, não é? E depois é abandonado, portanto, para outro filme. Mas é engraçado que isto não acontece só na China. No Dubai, tu, por exemplo, também tens muitas torres ou arranha-céus que estão vazios. Oh, uau, não sabia. Sim, em que servem, depois alugam as fachadas dos edifícios como publicidade. E rentabilizam os edifícios dessa forma. Mas é engraçado que este fenómeno não acontece só na China, também há outros países que o fazem. Porque, obviamente, o motor da economia da China é a construção, não é? Que alimenta toda a indústria. Portanto, eles têm que constantemente construir. E penso que essa é uma das razões da qual eles têm essas cidades, não é? E muitas vezes é a especulação imobiliária e Uhum. que A depois bolha, fica ali. acaba por ser uma Exato. bolha. É. Exato. Mas na China, lá está, é tudo excessivo. Mas isso também acontece no Dubai. Eu fiquei surpreendido de haver torres que acabam por não serem habitadas também. Fala-me de projetos em que realmente tiveste a oportunidade de participar na China. O que é que em termos práticos conseguiste realizar? Olha, grande parte do meu trabalho na China foi para concursos internacionais e concursos públicos, um, mas inicialmente foi um, master plan, ou seja, à escala de cidades ou pequenas cidades, um, e tive a felicidade também de fazer um concurso que depois acabei por ganhar,
com a minha empresa, que é uma torre, né? Uma torre de 180 metros. Portanto, na China, muito aquilo que os arquitetos também fazem é edifícios mistos. Portanto, é uma tipologia que ainda está a chegar aqui à Europa, que é um aglomerado de funções. Não é? Tens habitação, tens comércio, tens escritórios, tudo combinado. Não é? Ou seja, é chamado de cidades verticais. Portanto, não é um conceito novo, mas que já é aplicado em Singapura, mas que a China está a explorar em grande escala. Portanto, eu tive a oportunidade de desenvolver muitos edifícios mistos e também tive a oportunidade de fazer centros de investigação, laboratórios, fábricas, tudo um pouco. Portanto, foi um leque, uma panóplia de situações que, lá está, isso enriquece a nível de elasticidade mental, não é? De tu teres a capacidade de teres para aí 5 ou 4 projetos em simultâneo, de diferentes escalas, diferentes funções e teres que adaptar não é? E reservar, agora é focado para aqui, agora é focado para aqui e é essa parte que eu considero que foi positiva, não é? Tu tens que focar em cada um, sente coisas tão diferentes. E tão diferentes daquilo que estavas habituado a fazer, não é? No outro lado. Como é o caso em Portugal, ou na China, ou China, na Europa. Claro. Sim. E pensando agora também, portanto, falaste agora de Portugal, não é? Quais foram as maiores diferenças que sentiste agora neste período de transição? Ou seja, tu acabaste por decidir deixar a China, não é? Ou pelo menos fazer essa transição para Portugal. Fala-nos um pouco deste período e como tem sido essa adaptação. Pronto, antes de mais, portanto, aqui para contextualizar, portanto, eu saí da China já há 1 ano e meio, abri com um amigo meu chinês, que também era um parceiro de trabalho, um escritório lá. Portanto, eu trabalhei durante algum tempo em Xangai e depois, por questões pessoais e por um desejo também enorme de regressar para Portugal para construir algo na minha cidade. Portanto, sempre foi a minha intenção de dar algo de mim à cidade que me viu nascer, e crescer. Portanto, Qual é a cidade? Se puderes partilhar. é Leiria, não é? Leiria, onde eu estou atualmente, e a Figueira da Foz, onde eu nasci. Mas considero que Leiria é a minha cidade, portanto, porque fui criado aqui, as minhas vivências estão cá. E é claro, a adaptação foi difícil, como é óbvio, porque eu tive muito tempo fora de Portugal, fora da realidade portuguesa. Sempre que vinha a Portugal, vinha por muito pouco tempo. E a minha mentalidade também moldou-se muito a uma mentalidade fora de Portugal, não é? Eu considero-me um cidadão do mundo, não me considero português, não é? Português foi onde eu nasci, mas quando falo com portugueses, ou muitos portugueses, não me identifico muitas vezes. E por isso é que quando vinha a Portugal era mais para estar com aqueles amigos mesmo intensos e com a família. Portanto, não vinha para passar muito tempo. Queria era
logo partir para a minha viagem e ficar por ali, não é? E nunca tive muitas intenções. Chegou um momento em que pensei em nunca regressar, mas a vontade de fazer, construir algo em Portugal foi sempre grande. Mas a legislação, os regulamentos, a burocracia em Portugal, de facto, às vezes fazem-me repensar nesse regresso, porque é de facto uma tarefa muito difícil. Pá, eu vim para Portugal e, e foi uma aventura em todos os níveis. Não só por passar muito tempo com a família, porque é uma coisa que eu não estava habituado, também foi ou com as pessoas que conhecia, que já são outras, não é? Tu és outro e essas pessoas também são outras. Portanto, Precisamente. há aqui uma adaptação de parte a parte, não é? E, e pronto, e depois é a parte de trabalho, é aquilo que eu falei. É esse tempo, essa lentidão com que as coisas se desenvolvem em contraste com a velocidade da China, não é? Eu lembro-me que em Inglaterra a velocidade é muito maior, é superior a Portugal, não é? As coisas estão sempre a acontecer, Ou seja, todos os acaba dias é por um ser dia mais novo. equilibrada, não é? Mas quando se compara a China com Portugal, é um pouco dois extremos, no fundo, no Exato, sentido. exatamente. Uh, embora também digo-te que estou super contente, não estou nada arrependido. Acho que também é um momento, uma fase da minha vida que precisava. Eu, como arquiteto e amante da decoração, tinha necessidade de ter o meu espaço, construir o meu espaço e revejo-me nisso. É uma coisa que me revejo. E eu, neste momento, é uma coisa que por acaso agora lembrei-me, porque estou aqui a olhar para a janela, mas eu pronto, vivia em Xangai, numa metrópole, não é? Internacional e em, com arranha-céus e vivia ao lado pronto, de prédios em que uma pessoa quase podia tocar com o vizinho do lado. Neste momento vim para Portugal e estou a viver e a trabalhar numa floresta. Que Portanto, interessante. eu acordo de manhã e vou tomar um cafezinho cá fora, numa alpendre, e vejo pássaros, vejo esquilos. E isso para mim toca a minha alma, para mim isso é maravilhoso. E neste momento isso era algo que eu precisava, em função de andar num stress louco, porque Xangai é uma cidade também estressante, e em que, como falámos há bocado, tu vives muito o trabalho, e no meu caso eu também sou obcecado, portanto, e outra coisa é que os estrangeiros também são um pouco explorados, digamos assim, no bom sentido. Ok. No bom sentido porque as empresas dão-te o trabalho todo porque pensam que os estrangeiros vão resolver o problema. Neste momento, acordar de manhã e ver esquilos e estar cá fora e partilhar momentos memoráveis com amigos é algo é algo que não troco neste momento. São os trade-offs, não é? É aquilo que acaba por fazer toda essa mudança valer a pena, não é? E eu identifico-me totalmente com essa tua necessidade de depois de 10 anos fora, não é? No meu caso 7, fora de Portugal, mas 7 na China, não é? Em diferentes partes da China. Portanto, entendo perfeitamente essa necessidade também
no fundo, estabilizar um bocadinho e num lugar mais calmo, não é? Que eu, no fundo, neste momento também sinto essa necessidade. Primeiro porque tu em Xangai, quer dizer, as casas, no fundo, é um preço normalmente bastante elevado para aquilo que tu acabas por ter, não é? Em termos de Exato. qualidade, em termos de espaço, em termos de localização, não é? Ou seja, Sim. é de facto valores muito elevados. E depois é essa questão, não é? Do ritmo também, porque acho que há fases da vida em que precisamos de desacelerar um bocadinho. E a China é acelerada, não é? Então há É. certos momentos em que se calhar aquilo que é a nossa fase da vida e o ritmo da China não estão exatamente no mesmo, não é? No mesmo sentido. Exatamente. Claro. E depois lá está, é aquela bateria que tu tens que chega a um ponto em que chega, não é? Uhum, claro, E tu tens o seu tempo, não claro é? que Tu sim, tens, claro que sim. mas eu na altura também tinha necessidade de, lá está, ter um meu refúgio, digamos assim. Porque eu nunca tive uma casa minha, não é? Eu sempre vivi em casas alugadas e como arquiteto que adora a parte decorativa, não é? Uhum. E isso era algo que me matava, não é? Porque eu gosto de comprar as coisas hum, a longo prazo, não é? E nunca podia comprar nada. E, Percebo perfeitamente, percebo muito e, bem o que e queres portanto, dizer. sim, e deixei imensas coisas e peças de arte que me ofereceram na China, porque não consegui trazer nada. E pronto, e que tem esse dissabor. Penso que tenho que ir mesmo à China regressar para as ir buscar, mas sim, mas as pessoas, amigos meus, vinham à minha casa e perguntavam, pá, não há aqui nada pessoal teu, não há aqui nenhum toque teu, mas porquê? Não é? E eu tinha essa necessidade, mas não faria, pronto, não o fazia porque não era a minha casa, não sentia que era a minha, pronto. Agora aqui Exato, já é no fundo o diferente. facto de teres vivido em muitos lugares diferentes, não é? É no fundo saltitar de um lado para o outro. Eu pessoalmente sinto isso, apesar de dentro do mesmo país, ou seja, dentro da China, mas também o facto de não estar por um período longo de tempo no mesmo sítio. Casas diferentes, Sim, cidades diferentes, não é? É tudo um bocado diferente e é muito, até é mesmo essa questão logística de transportar as coisas é difícil, não é? sim, sim. E depois outra coisa é não criares muito. O facto de não criares raízes durante muito tempo, acabas por ser sempre um desconhecido, não é? Há uma coisa boa. Ao ser desconhecido num país que acabaste de chegar, acabas por ter o poder de ser quem tu quiseres, não é? E Constantemente de, te renovar, não é? exatamente. Ou seja, há algo de ti que morre, não é? Noutra viagem que fizeres, acabou ali e inicias outra faceta tua, ou podes explorar aquilo que tu quiseres, não é? Portanto, é quase dar-te a oportunidade de viveres outra vida. E por isso é que eu digo que todas essas memórias que ficam são vidas que viveste, não é? Vidas diferentes. E todas elas acrescentaram alguma coisa. Muitas vezes não sabes bem o que é, não é? E são coisas que às vezes despertam em determinado momento da tua vida, não é? Mas que mudam o teu caráter, a tua personalidade, sem dúvida. Com certeza, com certeza. Luís, uma última questão que eu gostaria de colocar. Se houver alguém a ver-nos que queira vir para a China, especialmente um arquiteto, um criativo, mas especialmente no teu setor da arquitetura, que queira de facto trabalhar na China, como é que isso se pode proporcionar? Ou seja, em termos de oportunidades de trabalho, por exemplo, qual é o caminho no sentido de procurar oportunidades? E em segundo, quais são os teus conselhos também
para, em termos quer dizer, de preparação, digamos assim, para essa aventura? Hum, Bom, penso que é muito fácil para quem quer ir para a China ir, porque há muitos ateliês que apreciam o trabalho dos estrangeiros, não é? Portanto, os estrangeiros são muito bem recebidos no mundo da arquitetura na China. Agora, aqui, o grande conselho que eu dou que, que não estejam muito tempo na China a exercer a profissão de arquiteto, por causa dessa liberdade excessiva. Não é? Penso que é bom para os primeiros anos da carreira como arquiteto, porque lhes dá essa liberdade de pensamento e um leque enorme de possibilidades, não é? de projetos. Mas se querem depois regressar à Europa, não aconselho de facto estarem muito tempo, não é? Por essa questão de não haver muitos regulamentos na China, ou existe, mas isso pode ser sempre ultrapassado. A questão orçamental na China é algo que não se pensa quando se projeta, ao contrário, aqui na Europa, ou seja, todos os fatores que condicionam a tua liberdade aqui, na China não. Na China tens essa vantagem. Uma nota final é, é que aproveitem, porque vão ter saudades. Já agora, só para terminar, é preciso falar chinês para ser um arquiteto na China? Ou é importante? Ou achas que é só um extra? Não é fundamental, mas depende da empresa onde tu te vais inserir. Se for uma empresa internacional, toda a gente vai falar bom inglês contigo. Se for uma empresa chinesa, é assim, vais ter a sorte que eu tive de chegar ao escritório e os softwares estão todos em chinês. Portanto, ou seja, há essa coisa que há muitas empresas que não estão preparadas para receber um estrangeiro. Portanto, é preciso. Agora, eu não aprendi chinês. É assim, foi o básico que eu aprendi, que deu perfeitamente. Basicamente dizia mais xixi do que outra coisa. Sim. Mas, sim. Mas não é necessário. Agora, o problema é que depois há um grande lost in translation. Porque há muitas palavras que eles interpretam de outra forma, não é? E isso depois cria conflitos no trabalho. Portanto, é preciso ter cuidado nesse sentido e eu aconselhava qualquer jovem arquiteto ou não aprender o básico chinês ou se conseguir falar bem para se adaptar e não gerar esses conflitos. Exato. E outra coisa que eu queria também dizer, e só para acabar, era para ler um pouco da China, para perceber os chineses. Isso é algo que cria alguma compreensão e tolerância. Porque nós, estrangeiros, temos um pouco esta coisa de tentar impor os nossos valores culturais aos outros. E quando vamos para a China, percebemos que não é bem assim. E às vezes não percebemos porquê. Não é? E é a mesma coisa como quando estás numa relação com alguém de outra nacionalidade, não é? Uma pessoa tem que perceber não só os valores familiares, mas também culturais, não é? Para perceber porque é que a pessoa reage ou faz determinada coisa. E a China é isso. Eu acabei por interessar-me
e li bastante para começar a perceber porque é que eles falam daquela forma ou reagem daquela maneira, não é? E isso fez-me integrar melhor. Portanto, Sim, nada é por acaso, não é? Existe toda uma história, sim, existe todo um passado, não é? Existem razões, não é? Para as culturas, para os países serem de uma determinada forma, não é? E sem dúvida, quanto mais também conhecemos e quanto mais lemos por exemplo, vemos documentários, ou sim, seja, não é? Em que tipo de formato for, mais conseguimos também ser tolerantes, não é? Isso é tão importante quando estamos num país diferente, não é? Que nos acolhe. Portanto, essa tolerância claro. também acaba por ser muito importante. Obrigadíssima, Luís. Isto foi uma conversa extremamente rica. Eu pessoalmente adorei, aprendi imenso e tenho a certeza para qualquer arquiteto, qualquer criativo que pretenda vir para a China, será realmente muito útil. Obrigada por teres partilhado esta visão connosco aqui no Amor em Tempos de China e tenha o resto de um bom dia. Tá, obrigado eu. Até à próxima.